A Casa da Floresta, capítulo 5. Gaius viu Dieda e Cynric desaparecerem na multidão, resistindo ao desejo de chamá-los de volta. Eilan, subitamente acanhada, estava olhando para os próprios pés. Depois de ouvir a história das sacerdotisas de Mona, ele se sentia estranhamente tímido, de forma alguma, o senhor do mundo, como os romanos deviam sentir-se. Graças aos deuses, Cynric não suspeitava da sua verdadeira identidade. Ele tinha a sensação inquietante de que Ardanos adivinhara, mas, neste caso, o druida guardara seu segredo, o que de certa forma era ainda mais inquietante. Tentou pensar em algum assunto inofensivo para conversar e finalmente disse: "Conte-me mais a respeito de como a sua tribo comemora este festival. Os costumes dos Silures são um pouco diferentes e não quero agir contra os seus costumes." Uma maneira segura, pensou ele, de encobrir o fato de que só precisara uma única festividade de Beltane, e isto aos 6 anos de idade. Ela enrubesceu. São mesmo? Agora estava realmente embaraçada. É um festival muito antigo, talvez antigamente todas as tribos o celebrassem da mesma maneira. Ardanos diz que nosso povo o trouxe quando veio para estas ilhas, e ele deve saber. Realmente, ele é tão velho, seu avô. Você acha que ele veio para cá com aqueles primeiros barcos vindos da Gália? Ela riu, e Gaio suspirou aliviado, sentindo diminuir a tensão entre eles. Você viu como foi que eles produziram a chama sagrada? Ela falou. Esta noite, quando a sacerdotisa vier abençoar as fogueiras, nós a aclamaremos como sendo a deusa. Não sei como é nas tribos do sul, mas no norte, nos velhos tempos, as mulheres eram mais livres do que agora. Antes dos romanos chegarem, a rainha às vezes governava a tribo em seu nome. E agora, quem governa são a sacerdotisa e os druidas. É por isso que Cartimandua pôde comandar os brigantes e os Iceni seguiram Boudica. Gaius ficou gelado. Entre os romanos, Boudica, a rainha assassina, ainda era um nome usado para assustar as crianças. Em Londinium, podia-se ver as marcas no lugar em que a basílica se incendiara, e os operários, ao cavar o solo para erguer a fundação das casas, à medida que a cidade crescia, às vezes encontravam os ossos daqueles que tentaram escapar do banho de sangue das hordas Iceni. Eilan, distraída, continuava falando. Apenas em tempo de guerra é que ela nomeava um duque de guerra para conduzir os exércitos. Às vezes era seu irmão, às vezes seu consorte, mas quem quer que fosse, isto lhe dava um poder pequeno na tribo. A rainha governava com plenos poderes, e não importa o que você diga, as mulheres entendem mais disso porque cada mulher governa a própria casa. Ela não está mais qualificada para comandar esta tribo do que um homem que só sabe fazer o que o seu chefe diz? Uma tribo, talvez, disse Gaius. Absurdo seria uma mulher comandar uma legião ou governar um grande império como os dos Césares. Eu não sei porquê, Eilan retrucou. Uma mulher que sabe dirigir uma casa grande está tão capacitada a comandar um império quanto qualquer homem. Não houve rainhas poderosas entre os romanos? Gaius fez uma careta, lembrando-se da história do seu tutor, fez questão que ele aprendesse. Na época dos imperadores claudianos, falou cautelosamente. Ouvi dizer que havia uma velha má chamada Lívia, mãe do divinizado Tibério. Ela envenenou todos os parentes. Talvez seja por isso que os romanos não gostem de governantes mulheres. Passeando, haviam chegado na extremidade oposta às fogueiras, onde a caverna descia até o terreno do festival. Gawain, você acha que as mulheres são más? Eilan perguntou. Você não é má, com certeza, disse ele, sustentando seu olhar límpido. Os olhos dela eram como poços de água pura, onde ele podia mergulhar para sempre. Um poço de franqueza. Naquele momento, parecia-lhe monstruoso ter que viver aquela mentira. Embora isto não fizesse sentido, sentia que podia confiar-lhe a própria vida
e confessasse a ela sua verdadeira identidade, estaria fazendo isto mesmo. Houve uma movimentação atrás deles. Os gritos e a cantoria estavam mais próximos. Gaius virou-se e viu homens conduzindo imagens feitas de vime ou de palha. Algumas tinham a forma humana, outras eram figuras saídas de pesadelos. Uma delas usava um arremedo de um elmo dos legionários. Sentiu o cabelo arrepiar-se na nuca. Antes ele havia dito a Eilan que não se lembrava de nada a respeito dos ritos de Beltane. Mas agora, fosse por causa dos tambores ou do piscar de luzes, ou do cheiro adocicado das ervas que haviam atirado no fogo, subitamente soube que já presenciara algo semelhante antes. Fechou os olhos e viu dragões tatuados subindo por braços fortes. Ouviu a risada de um homem jovem. Por um momento os tambores o deixaram surdo, o sangue escureceu sua visão e sentiu uma tristeza reprimida há tanto tempo que mesmo agora não conseguia defini-la. Ele apertou o braço de Eilan. Bobo! Eilan riu da sua expressão. São apenas efígies. Mesmo nos velhos tempos, era só de 7 em 7 anos que o rei de verão ou o seu substituto era oferecido em sacrifício para renovar a terra. Você é filha de um druida, afirmou ele, deixando-se cair no gramado. Suponho que deva saber. Ela sorriu e sentou-se ao lado dele na beirada do círculo. Não possuo o conhecimento que é transmitido da Casa da Floresta, mas ouvi contar esta história. Dizem que o escolhido era tratado como um rei no ano que antecedia seu sacrifício. Era uma grande honra para sua família. Todos os seus desejos eram satisfeitos, tinha melhor comida e melhor vinho, e as jovens mais bonitas lhe eram oferecidas. Era uma honra trazer no ventre um filho do Deus. Nem mesmo as mulheres do santuário eram proibidas para ele, embora signifique a morte para qualquer outro deitar-se com uma das sacerdotisas. E no fim deste período, ela hesitou, era entregue ao fogo. Eilan estava sentada bem perto dele. Ele podia sentir o perfume fresco das flores selvagens que exalava dos seus cabelos. Ouvi dizer que há um novo culto em Roma, chamado de Seguidores do Nazareno, que prega que seu profeta era filho do seu Deus e que morreu para livrá-los dos seus pecados. Disse Gaius, pessoalmente, preferia Mithras, o deus dos soldados. Eles não estão apenas em Roma, ela falou. Meu pai diz que alguns deles fugiram para a Britânia quando o imperador mandou matá-los, e os druidas permitiram que constituíssem um santuário na Ilha das Maçãs, bem ao sul da Terra do Verão. Mas aqui temos apenas o consorte da deusa, ou seu substituto, que dá o seu sangue para a terra. Gritando, grupos de rapazes atiraram as esfinges nas fogueiras, comemorando quando as chamas elevaram-se em direção ao céu. Eilan esquivou-se quando outro grupo passou correndo e Gaius pôs o braço em volta dela como um ar protetor. Agora estão queimando todos os maus espíritos e daqui a pouco vão fazer o gado passar entre as fogueiras para mantê-lo protegido por todo o verão, quando ele é levado para as colinas para pastar. As fogueiras são muito poderosas. Ela ficou vermelha de repente e não era só por causa do calor do fogo. O que mais acontece em volta das fogueiras? Ele perguntou delicadamente, tremendo um pouco com o esforço que fazia para não puxá-la mais para perto. Mesmo através do vestido podia sentir a maciez do seu corpo. Quando viu Eilan pela primeira vez, pensou que fosse uma criança. Mas agora, apesar de muito magra, percebia que ela era uma mulher e que a desejava. Bem, disse hesitante, olhando fixamente para as chamas. Nesta noite, enquanto as fogueiras da deusa ardem, casais que estão comprometidos saltam sobre elas de mãos dadas, em honra à deusa, pedindo para ter filhos, e depois vão para as florestas juntos. Talvez, nos velhos tempos, não se soubesse como as crianças eram concebidas, mas Ardanos diz que eles observavam que as crianças nasciam depois que honravam a deusa daquela maneira, e o povo ainda a homenageia seguindo o velho costume. Compreendo, Gaius afirmou delicadamente e sentiu seu pulso acelerar-se. É claro, Eilan continuou rapidamente, que isso não é coisa que filhas de chefes druidas façam. É claro que não, Gaius confirmou baixinho. Seu corpo estava dizendo a ela que isso era algo que o filho do prefeito podia muito bem fazer, mas esperava ocultar tal fato de Eilan.
Sendo filha do seu anfitrião, deveria ser tão sagrada para ele quanto sua própria irmã. No entanto, seria maravilhoso se... Ele respirou profundo. Se pudéssemos honrar a deusa deste jeito, juntos. Podia sentir o rubor no rosto dela, embora já estivesse escuro demais para ver. Ela ficou imóvel dentro do círculo formado por seus braços. Eu nunca pensei, ela disse baixinho e parou, começando a tremer um pouco. Mas não se afastou dele. Assim eu poderia mostrar-lhe o que sinto por você, ele confirmou mais baixinho ainda, como se temesse assustar um pássaro selvagem pousado em sua mão. Ela havia contado a sua história com tanta inocência. A filha de Clotinus deixara claro que seus avanços seriam bem-vindos, e Gaius ficou revoltado com o seu atrevimento, mas parecia-lhe jamais haver sentido por nenhuma donzela o que sentia agora por Eilan, sentada a seu lado tão confiante. Estava tão próxima dele que percebia o calor do corpo dela, e a cada respiração se sentia inundado pelo cheiro de flor dos seus cabelos louros. À medida que a gritaria foi diminuindo, ele ouviu os pequenos barulhos da noite, pequenos animais roçando na grama, onde a colina descia por trás da caverna, o crepitar das fogueiras, o grito de um pássaro ao longe. E agora, excitado pela história que ela contara, podia ouvir outros sons na noite da primavera. Na encosta da colina, atrás deles, homens e mulheres faziam amor. Ele tocou o rosto de Eilan, e foi como se tocasse a pétala de uma flor. Delicadamente aproximou seu rosto. Seus olhos estavam muito abertos e pensativos, seus lábios entreabertos. Ele a sentiu estremecer de susto quando a beijou, mas ela não se afastou dele. Seus lábios eram doces, tão doces, que ele apertou-a contra si e tornou a beijá-la. E após um momento de resistência, sentiu sua boca abrir-se, sob a dele, como uma flor. Gaius mergulhou em sua doçura, tonto, com o pulso acelerado. Levou alguns instantes para compreender o que havia acontecido quando ela o empurrou. — Não, nós não devemos, ela murmurou. Meu pai nos mataria. Gaius forçou suas mãos a abrirem-se para largá-la, pois a mão na filha do seu anfitrião era um sacrilégio. Eilan deveria ser tão sagrada para ele quanto sua própria irmã. Sagrada! Entendeu repentinamente que o que sentia por ela era uma coisa sagrada. Percebeu que quando a soltou, enfiara os dedos na grama e ergueu-se limpando as mãos. É verdade. Ficou surpreso de conseguir falar com a voz tão firme. Seus sentidos ainda estavam descontrolados, mas sentia o calor da certeza. Desde aquele primeiro momento em que a viu olhando para dentro do poço onde ele caíra, emoldurada por um halo de luz, pareceu-lhe que este momento fora predestinado. Nós dois ficaríamos envergonhados e não há nenhuma desonra no que sinto por você. Eu a amo, Eilan, como um homem ama a mulher, que deseja por esposa. Como pode dizer isto? Ela sussurrou olhando para o fogo. Você é um estranho, nunca me vira até 2 semanas atrás. Será que também sonhou comigo? Sou ainda mais desconhecido do que imagina, disse sombrio. Mas provarei o meu amor por você. Ele tomou coragem. Agora vou pôr a minha vida em suas mãos. Sou um romano, Eilan. Eu não menti inteiramente, acrescentou depressa quando ela se afastou. Gawain era o meu nome pelo qual minha mãe me chamava, mas meu verdadeiro nome é Gaius Marcellus Severus Siluricus, e não me envergonho da minha linhagem. Minha mãe pertencia à família real dos Silures, e meu pai é o prefeito do campo da 2ª Legião Adiutrix. Se isso faz com que você me odeie, chame os guardas e deixe que me matem. Ela enrubesceu e depois tornou a empalidecer. Eu jamais o trairia. Ele a encarou. Minha mãe o fez. De repente, percebeu como aquele pensamento era estranho, pois certamente sua mãe não havia desejado morrer e deixá-lo sozinho. Só agora, de volta ao seu mundo caloroso e colorido, é que ele percebia o quanto fora doloroso ser arrancado daquele mundo e submetido à fria disciplina de um acampamento militar. Será que foi por isso que jamais conseguiu abrir-se com uma moça romana, do jeito que estava se abrindo com Eilan agora? Amanhã tenho que voltar para meu povo,
mas dou-lhe a minha palavra de que, se sair daqui ileso, e se isto não desagradá-la, pedirei sua mão honrosamente ao seu pai. Podia ouvir o coração batendo forte no peito, mas não encontrou mais nada para dizer. Isso não me desagradaria, Gaius, ela disse finalmente. Sua voz era muito baixa, mas seus olhos não se afastaram dos dele. Mas acho que meu pai não consentiria em entregar-me para um romano, especialmente se fosse filho das legiões. E mesmo que concordasse, meu avô não permitiria. E Cynric, as palavras saíram num jorro, Cynric o mataria se soubesse. Isso talvez não fosse tão fácil, Gaius retrucou, o orgulho despertado, embora o mesmo pensamento houvesse ocorrido a ele. Mas será que é assim tão impossível? Desde que viemos para esta ilha, muitos oficiais nossos têm se casado com mulheres bretãs de boas famílias, para consolidar alianças. Eu mesmo, afinal de contas, sou meio bretão. Talvez, afirmou ela com ar de dúvida, mas não na nossa família. Bem, o meu sangue dos dois lados é certamente tão bom quanto o seu. Ela lançou-lhe um olhar estranho e ele percebeu que o que estava falando era do seu orgulho romano. Ela não parecia aborrecida, mas não estava convencida. E o seu severo pai seria ainda mais difícil de convencer. Eu jamais conheci alguém de quem gostasse tanto quanto você, ela disse desanimada. E em tão pouco tempo. Eu também não entendo, admitiu, mas de algum modo sinto como se o conhecesse desde o começo do mundo. Talvez conheça, Gaius falou quase num sussurro. Por um momento, se sentiu tão inocente quanto a moça em seus braços. E continuou. Alguns filósofos gregos acreditam que cada alma retorna diversas vezes para completar a sua missão na Terra e torna a encontrar aqueles que amou e odiou em outras vidas. Pode ser que algum destino de outra vida nos tenham juntado, Eilan. Ao dizer isto, se espantou consigo mesmo. Como é que ele, Gaius Marcelo Severus, podia falar assim com uma mulher? Mas Eilan, ele se defendeu. Não era qualquer mulher. Jamais, em toda a sua vida, se sentira tão próximo de alguém. Pela primeira vez, seu sentimento por uma mulher era quase místico, algo que não sabia explicar. Os druidas também ensinam isto, ela afirmou com serenidade. Os nossos maiores sacerdotes viveram muitas vidas sobre a terra, como veados, salmões e javalis, para que pudessem entender todas essas vidas, e heróis cujas vidas são abreviadas geralmente e tornam a nascer. Mas quanto a mim e a você, franziu as sobrancelhas, e ele teve dificuldade em sustentar seu olhar límpido. Ela continuou. Uma vez eu olhei para dentro de um lago e vi a mim mesma com um rosto diferente, e no entanto era eu. Acho que naquele momento era uma sacerdotisa. Agora eu olho para você e não vejo nem um romano nem um bretão. Meu coração me diz que você foi um grande homem entre o seu povo, como um rei. Gaius enrubesceu. Este tipo de conversa sempre o incomodava. Eu não sou um rei agora, ele foi ríspido. E você não é uma sacerdotisa. Quero você nesta vida, Eilan. Ele tomou-lhe a mão. Quero vê-la de manhã ao acordar e dormir com você nos meus braços. Sinto como se durante toda a minha vida algo estivesse faltando e você me faz sentir inteiro. Você compreende? Parecia impossível que no dia seguinte estivesse voltando para as legiões. Impossível que pudesse jamais tornar a vê-la. Durante algum tempo ela ficou olhando para o fogo, depois voltou-se para ele. Antes de conhecê-lo, sonhei com você, ela falou baixinho. Muitas pessoas da minha família são videntes, e às vezes vejo coisas verdadeiras nos meus sonhos. Mas isto não contei a ninguém. Você já está no fundo do meu coração. Não sei qual é a força que está nos empurrando um para o outro, mas acho que já o amei antes. Ele se inclinou para beijar-lhe a palma da mão, e ela deu um suspiro trêmulo. Eu o amo, Gaius. Existe um elo entre nós, mas como poderemos ficar juntos? Isto não consigo ver. Eu deveria tomá-la agora, pensou Gaius. Então eles teriam de permitir que nos casássemos.
Ia puxá-la mais para perto quando uma silhueta passou entre eles, e a luz. O espaço em volta das fogueiras se enchia de gente. Uma olhada rápida nas estrelas o fez ver que já era quase meia-noite, e a lua estava alta. Para onde tinham ido as horas? Eilan soltou uma exclamação em voz alta e começou a levantar-se. O que foi? Ele perguntou. O que está acontecendo? À distância podia ouvir gritos e gargalhadas, mas o ânimo das pessoas ali era ao mesmo tempo retraído e alegre. A sensação de expectativa em volta dele deixou-o arrepiado. Cale-se! Eilan sussurrou quando ele ficou em pé ao lado dela. A deusa está chegando. Em algum lugar além do círculo de fogo, flautas soaram e Eilan ficou imóvel. No súbito silêncio, podia-se ouvir claramente o chiado do fogo. As chamas haviam se transformado em tições que iluminavam o espaço, como um clarão firme e que o luar transformava num brilho dourado, diferente de qualquer luz que ele já vira. Alguma coisa reluzia para além do círculo de luz. Druidas vestidos de branco aproximavam-se, homens de longas barbas, coroados de folhas de carvalho e com gargantilhas douradas em volta do pescoço. Rodeavam a fogueira caminhando na direção dos ponteiros do relógio e pararam, esperando. Seu círculo era tão perfeito quanto uma formação militar ao redor de um acampamento, mas os movimentos não tinham nada de precisão militar que Gaius havia aprendido. Eles simplesmente vieram destacar onde deviam estar, como as estrelas. Sinos de prata soaram docemente e a tensão no círculo cresceu. Gaius piscou os olhos, mas não conseguiu ver nada, e no entanto algo estava se movendo, uma massa de sombra que deslizava em direção a eles. Repentinamente percebeu que via silhuetas femininas envoltas em panos de um azul escuro. Elas fluíram para dentro dos círculos, para dentro do círculo e em volta dele, seus enfeites prateados retinindo levemente, seus rostos um borrão pálido sob os véus. De repente ele entendeu. Aquelas eram as sacerdotisas da Casa da Floresta, as mulheres sagradas que escaparam do estupro de Mona. Ver tantos druidas juntos eriçou seu pelo, e quando ele contemplou a sombra das silhuetas das sacerdotisas, sentiu terror e um súbito senso de fatalidade. Estaria seu destino de alguma forma ligado aos das sacerdotisas da Casa da Floresta? Este pensamento fez seu sangue gelar nas veias e apertar com mais força a mão de Eilan. As 3 últimas sacerdotisas dirigiram-se para o banco alto que fora colocado entre as fogueiras. A que ia na frente era esguia, um tanto curvada sob suas vestes, ladeada por uma mulher alta e outra mais atarracada. Ambas tinham cabelos escuros com enfeites prateados e estavam sem véu, e ele pôde ver a meia-lua azul anil tatuada entre as suas sobrancelhas. A primeira coisa que passou pela cabeça de Gaius foi que a moça alta seria uma adversária difícil numa luta, enquanto sentia descontentamento nos olhos de sua companheira. O grupo parou e houve um ritual com uma bacia de ouro que ele não conseguiu entender. Depois ajudaram a sacerdotisa a se sentar no banco de 3 pés e o carregaram para o topo da elevação entre as fogueiras. O tilintar dos sinos atingiu o clímax e depois parou. Filhos de Dom, por que vieram aqui? A mulher alta perguntou, chamando-os pelo nome da mítica ancestral das tribos. Buscamos a bênção da deusa, um dos druidas respondeu. Então chamem-na. 2 das mulheres jogaram punhados de ervas no carvão. Gaio sentiu arder o nariz quando a fumaça de cheiro adocicado ergueu-se, enchendo o espaço com uma névoa cintilante. Estava acostumado com incenso, mas jamais sentira esta estranha sensação de opressão. Teve a impressão de que o tempo estava mudando, mas o céu estava claro. Ao redor dele, o cochicho estava se tornando um murmúrio de muitas vozes, um murmúrio abafado de invocação e apelo. Ao fundo, ouvia os druidas cantando de boca fechada e parecia-lhe que a terra sob seus pés pulsava em resposta. Mais uma vez teve medo. Olhou para Eilan,
e viu seu olhar, enlevado e exaltado, fixo nas 3 figuras no meio das fogueiras. Da mulher velada veio um pequeno soluço, e ele a viu oscilar. Ela é como a Sibila, pensou Gaius, ou a Píthia em Delfi, que o meu tutor me falou, mas jamais esperava ver uma coisa assim. O canto cresceu em intensidade, e de repente a mulher velada ficou imóvel, e as outras 2 recuaram. Ele prendeu a respiração, pois ela pareceu de algum modo ter ficado mais alta. Ela endireitou o corpo, virando-se como se estivesse olhando ao redor. Depois riu baixinho e levantou o véu. Gaius ouvira dizer que a suma sacerdotisa de Vernemeton era velha, mas esta mulher irradiava beleza e gesticulava como uma energia inquieta, que não dava nenhuma impressão de velhice. Seu cinismo romano desapareceu e o sangue de sua mãe ferveu-lhe nas veias. É verdade, todas as histórias são verdadeiras. A Deus está aqui. Sou a terra verde que os embala e o seio de suas águas. Ela falou numa voz cuja ressonância surda dava a impressão de que falava dentro do ouvido dele. Eu sou a luz branca e o mar de estrelas. Sou a noite de onde nasceu a primeira luz. Sou a mãe dos deuses, a virgem. Sou a serpente escura que engole tudo. Vocês me veem? Vocês me desejam? Vocês agora me aceitam? Nós vemos, veio a resposta murmurada. Nós a vemos e a adoramos. Alegrem-se então, que a vida possa continuar. Cantem, dancem, comam e façam amor, e terão a minha bênção. O gado ficará prenhe e o milho crescerá. Senhora! Uma voz de mulher soou subitamente. Eles levaram o meu homem para as minas, e meus filhos estão com fome. O que devo fazer? Eles levaram meu filho, um homem gritou, e outros o acompanharam. Quando a senhora nos livrará dos romanos? Quando a flecha de guerra irá voar? Um murmúrio de protesto cresceu, e Gaius ficou tenso, captando a tensão no ar. Bastaria a ele dizer uma palavra e eles o fariam em pedaços. Mas quando olhou para ela, viu seus olhos brilhantes de lágrimas. São vocês, meus filhos, que ouvem o grito de sua irmã e não a ajudam? As vestes escuras rodopiaram quando a deusa se virou. Cuidem um dos outros. Nos livros sagrados do céu eu li o nome de Roma e digo que naquele rolo sagrado o nome deles significa a morte. Na verdade, Roma irá cair, mas o destino dela não será decidido por vocês. Assim eu falei. Atentem agora para a minha palavra. Lembre-se do círculo da vida. Tudo o que perderem encontrarão um dia, e o que lhes foi tirado voltará para vocês. Olhem, trago comigo o poder do céu para que o mundo possa ser renovado. Ela levantou as mãos para o luar, e Gaius teve a impressão de que a luz ficou mais brilhante, e sua silhueta mais obscurecida. As sacerdotisas agrupadas ao redor dela começaram a cantar. Sobre estas velhas árvores sagradas, lance agora sua beleza, a sua luz prateada. Revele a sua face para que possamos vê-la, sem véus, brilhando na noite. Gaius estremeceu. Jamais imaginara que vozes femininas pudessem ser tão lindas. Por um momento, o mundo inteiro pareceu fadado ao silêncio. Então os braços da suma sacerdotisa abriram-se. As 2 sacerdotisas ladearam-na e naquele mesmo instante as fogueiras arderam furiosamente. Teriam atirado alguma coisa no fogo? Ele não pôde ver, mal podia pensar, pois todo mundo estava gritando. Dancem! A voz da deusa elevou-se sobre a de todos eles. Alegrem-se! Recebam o meu êxtase! Por um momento, arqueou o corpo para cima, com os braços estendidos como que para abraçar o mundo. Então caiu nos braços da sacerdotisa alta. Mas Gaius não pôde ver o que aconteceu em seguida, pois alguém esbarrou nele
Ele apertou com força a mão de Eilan e sentiu sua outra mão ser agarrada por um estranho. Tambores soaram e de repente eles estavam se movendo. O círculo todo se movia, não havia mais nada no mundo a não ser a batida do tambor. Quando a batida o fez girar para fora, viu Cynric de Eda do outro lado do círculo e teve a impressão de que o rosto dela estava banhado em lágrimas. Passado muito tempo, ao que parecia, a dança terminou e Cynric e Eda os encontraram, mas, terminado o êxtase, seu próprio desespero impediu que conjecturassem o que Gaius e Eilan haviam conversado naquela véspera de Beltane. Já era muito tarde quando chegaram na casa de Bendegid, e ninguém pareceu suspeitar que os dois casais não haviam passado o tempo todo juntos. Gaius ficou contente por isso. Era melhor pedir a mão de Eilan em Deva, com a força do seu pai por trás dele, do que deixar o druida suspeitar que seu hóspede comprometera sua filha enquanto Gaius estava em seu poder. Mas, se fosse um pretendente declarado de Eilan, eles poderiam ao menos tê-lo deixado vê-la para dizer adeus. Reis determinara que aquele seria um dia de limpeza, e todas as mulheres estavam envolvidas no trabalho. Sendo assim, só tinha a promessa de Reis de que apresentaria as suas despedidas cuidadosamente formuladas a Eilan, e um vislumbre do cabelo brilhante dela para consolá-lo, quando tomou a estrada para Deva e o mundo de Roma.